boa noite. Nós vamos começar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, um estudo minucioso, um estudo detalhado, né, que a gente realiza desse livro, à luz da doutrina espírita. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ainda na passagem em que Jesus interage com um grupo de fariseus e de escribas, mas também com seus discípulos e alguns membros da multidão ali no entorno, né, que acompanhavam aquela discussão, que da parte de Jesus era muito amistosa, muito fraterna, mas não sei se podemos dizer o mesmo da parte de escribas e fariseus. Tanto que em um dado momento, Pedro, um dos discípulos, chama a atenção de Jesus para o problema de gerar um clima controverso com aqueles que eram autoridades assim sociais, né? Autoridades do clero em Jerusalém. E aí Jesus tem uma fala muito assertiva sobre eles, né? Deixa eles porque são cegos guiando outros cegos. E quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco, né? E aí Pedro pede, não, isso é uma parábola, isso é um machal, é um enigma. O senhor poderia explicar, por gentileza? E aí a gente comentou isso, né, na semana passada, conversamos sobre esse machal, essa metáfora, falamos que isso, nós focamos na questão da verdade, porque como Pedro faz esse pedido para Jesus na frente dos fariseus e dos escribas, com certeza isso despertou uma inveja, né? Um sentimento negativo deles em relação a Jesus. Um sentimento ainda mais negativo, né? Só que agora Jesus responde provocando o discipulado. Então, se em algum momento nos pareceu que a discussão aqui em torno desses versículos era algo que se dirigia a adversários de Jesus, a adversários do Evangelho. Então isso não é comigo, né? É com quem persegue Jesus. Jesus chama para a conversa o discipulado. E ele chama com questionamento. Lá no versículo 16, né? Então, Mateus 15, 16. Ele disse: vós também ainda estáis sem entendimento? Uma pergunta. Vós também ainda estáis sem entendimento? Bom, quando Jesus faz uma pergunta, para quem quer que seja, no Evangelho, nunca é uma pergunta de fato, porque Jesus tudo sabia. Tanto do exterior, do entorno das pessoas, quanto do interior de cada coração. Então ele faz uma pergunta sabendo a resposta. Esse questionamento, esse tom interrogativo que ele dava para a frase, era um convite para que a pessoa que o escutava fizesse essa pergunta para si mesma. Uma questão, por exemplo, retórica, né? Uma questão didática. Como se Jesus dissesse: Pedro, pergunte para si mesmo. Eu entendi? Ou melhor, eu já não deveria ter entendido? Essa é a questão. Que os fariseus e os escribas não me entendam, Pedro, tudo bem. Eles conhecem as letras, ele conhece a teologia do templo, a teologia do sinédrio, mas não conhecem o evangelho puro, o evangelho do lago, o evangelho da Galileia. Você, Pedro, a essa altura já não deveria saber, já não deveria conhecer? Entenderam? Então esse é um questionamento que Jesus está fazendo para todos nós aqui. Né? Acho que o mais caçulinha aqui deve ter pelo menos 3 anos de
de miudinho, né? Todos aqui já frequentavam o miudinho, pelo menos antes da pandemia, né? Acho que não, acho que a Sandra, Valdécia, eles estão mais recentes, né? Mas já tem muito tempo de casa espírita, né? Muito tempo de frequência na casa espírita, ou seja, já escutaram muito o evangelho. E aí, onde vem esse questionamento, né? Vós também ainda estáis sem entendimento, depois de tanto tempo escutando preleções evangélicas, depois de tanto tempo tendo acesso ao livro espírita, isso no nosso caso, mas isso pode se estender à família católica, à família protestante, né? Poxa, Jesus já está aí há 2000 anos, né? A mensagem do Cristo já está aí há 2000 anos. Nós, enquanto espíritos, né? Para além da persona que agora encarnamos, né? Nós, enquanto espíritos, já convivemos com esses ensinamentos há muito tempo. E aí fica a pergunta. E ainda estamos sem entendimento? Então, o que eu destaquei nesse versículo, para a gente analisar, é esse vós também. Perdão. Eu pigarrei e aí incomoda o pessoal que está ouvindo no foninho. Desculpa, gente. Então, a questão hoje é essa. Vós também. Eu também. Não deveria, mas eu também ainda estou sem entendimento sobre vários assuntos, sobre vários aspectos, sobre vários problemas. Bom, ninguém consegue ter entendimento sobre as coisas de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que eu vou passar a ter um entendimento profundo sobre problemas familiares, sobre as questões de um relacionamento amoroso, sobre os assuntos ligados à educação dos filhos, sobre as questões ligadas à morte, ao desencarne, à vida pós-túmulo, sobre as questões ligadas à enfermidade do corpo. Não é de uma hora para outra que eu vou conseguir entendimento sobre alguns desses assuntos ou sobre todos esses assuntos. Bom, se não é de uma hora para outra, uma coisa eu devo ter até que o entendimento chegue: humildade. Esse questionamento que Jesus propõe para Pedro é porque talvez nós, leitores do Evangelho, não consigamos perceber um tom na fala de Pedro e dos discípulos que os espectadores, na ocasião, na cena, conseguiram perceber, inclusive Jesus. Talvez porque Pedro tenha feito o comentário dele olhando para Jesus e também olhando para os fariseus e escribas. Né? Aquele ar de empáfia e arrogância, né? Senhor, explica, né? Tipo, explica porque a turma ali não vai te entender. E aí Jesus falou, mas você também. Ao que parece, você também não entendeu, Pedro. Então, se na semana passada a gente percebeu, nas camadas mais subliminares do versículo, uma proposta de discussão sobre um sentimento muito negativo, que é a inveja, hoje a gente percebe nas camadas mais subliminares desse questionamento de Jesus, uma proposta de discussão sobre uma virtude, uma qualidade psíquica que é o mínimo que a gente vai precisar ter enquanto ainda não temos todo o entendimento das coisas, que é a humildade. De nos reconhecermos ainda limitados, ainda não entendendo tudo o que deveríamos entender. Nosso relacionamento com o outro muda desse momento em diante. Talvez eu entenda muito as coisas ligadas a um determinado assunto, mas não ligadas a outros assuntos. Entendeu?
Ó, entenderam? Então, hoje nós vamos falar sobre humildade. Trechinho do versículo que eu selecionei, ou vós também, para lembrar que nós também ainda precisamos aprender muita coisa sobre tudo. Nós também ainda temos um entendimento limitado sobre vários assuntos, sobre várias questões da vida. E, portanto, devemos cultivar a humildade de nos reconhecermos assim. Tá bom? E aí eu selecionei para essa discussão uma mensagem que está no livro Religião dos Espíritos, um livro de Emmanuel, em que ele comenta questões do livro dos Espíritos, né? E lá no capítulo 17, ele traz esse tema, numa mensagem intitulada Jesus e Humildade. Então, a nossa referência é sempre Jesus. Se Jesus teve uma postura de humildade, sabendo tudo sobre tudo, qual não deverá ser a minha postura, sabendo pouco sobre tudo? Entendeu? E aí o Emmanuel começa dizendo assim: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Se a questão for estudar a humildade, então a gente tem que estudar Jesus. Estudar o comportamento de Jesus, o temperamento de Jesus, a maneira como Jesus lidava com as pessoas e com as circunstâncias, é estudar a humildade, porque Jesus era a humildade encarnada. Ele era a humildade encarnada. E aí acrescenta Emmanuel: dispunha de vastos recursos para se impor a Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Então, olha só que curioso, né? Jesus poderia colocar todo o doutorado de Jerusalém, toda a equipe de teólogos do Sinédrio aos seus pés, debaixo das suas sandálias, em termos de conhecimento. Mas ele optou por retirar-se sem mágoa, sem ressentimento, quando percebeu que essa turma era refratária aos seus ensinamentos. Isso me lembrou, sabe o que, gente? Lá no Pinga Fogo, né, aquele programa de entrevistas que aconteceu na Rede Tupi em 1971, em que os telespectadores, um grupo de entrevistadores também faziam perguntas para o Chico. E aí perguntaram para o Chico como que ele lidava com as acusações de que ele seria um charlatão, de que esses livros todos seriam de um embusteiro, né, de que não seriam espíritos de fato, né? Aí ele contou o seguinte, que quando ele era mais jovem, com 20 e poucos anos, ainda em Pedro Leopoldo, sempre que o acusavam de charlatão, de enganador, ele se ofendia muito. Um dia ele ficou muito magoado com uma dessas acusações e começou a chorar. Aí o Emmanuel se aproximou e disse: por que você está chorando? E o Chico falou: porque estão me acusando de charlatão. Aí o Emmanuel disse: e você é? Ele falou: claro que não. Pois você pode não ser charlatão, mas você é muito vaidoso, Chico Xavier. Aí o Chico assustou, né? Mas eu, vaidoso, por quê? Eu estou sendo acusado de algo que eu não faço? E ele disse: olha,
Vaidoso porque você quer constranger as pessoas a terem a mesma opinião que você. Você pode achar que não é um charlatão, mas o outro tem o direito de achar que é. É um direito do outro. Você pode não ser um bandido, mas o outro tem o direito de achar que você é. Quando a gente quer que o outro pense como a gente, tenha a mesma opinião que a gente tem, ainda que seja uma opinião sobre nós mesmos, isso é vaidade. Está te faltando humildade. Então, olha só, Jesus se apresenta a Jerusalém, Jerusalém fala, seu impostor, e Jesus reconhece o direito que esses doutores fariseus, escribas, tinham de assim pensar. E se retira silenciosamente, discretamente, para uma outra região onde pensavam como ele. Vocês não são, eu sei que eu sou o Messias, mas vocês não são obrigados a concordar comigo. Quando a gente teima em discutir e criar contenda, polemizar, bater boca com o outro, isso é falta de humildade nossa. Porque a gente quer forçar, obrigar o outro a pensar como a gente pensa. E aqui, nessa passagem que nós estamos estudando, a gente está vendo isso, né, exemplificado por Jesus. Ele começou o diálogo dele com quem? Com escribas e fariseus. Os escribas e fariseus se mostraram refratários ao que ele estava dizendo. Aí ele dirigiu a fala dele para quem? Discípulos e a multidão que o acompanhava. Eles não querem me ouvir, eu não vou constrangê-los a isso. É um direito que eles têm de não concordar comigo. É muito bonito isso, né? Essa postura madura, né? Isso denota maturidade, isso denota, sabe o que, gente? Uma palavra, uma expressão que está muito na moda, né? Inteligência emocional. Sabe o que nos falta, por exemplo, em ambiente de trabalho, em ambiente profissional? Inteligência emocional. Sabe o que nos falta nas nossas relações uns com os outros, no terreno, por exemplo, da política partidária? Porque tem uma política que não é partidária, né? Quando a gente discute na associação de bairro se vai ou não pedir para a prefeitura asfaltar uma rua, isso é uma discussão política, né? Uma discussão sobre a polis. Agora, existem discussões que são de origem partidária, sobre entendimentos diferentes a respeito do rumo, por exemplo, do Brasil, do país. Hoje é um 7 de setembro. E as relações nesse terreno azedaram muito, sabe por quê? Porque falta humildade nas pessoas. Olha, eu penso assim, você pensa assado. Sobre esse assunto a gente não vai entrar num acordo, então tá tudo certo, a gente continua amigo e não tocamos mais nesse assunto e tá tudo certo. Mas não. O que as pessoas querem? Constranger o outro a pensar como elas. E isso tem um nome, é o contrário da humildade. É arrogância. É arrogância. Eu quero que você pense como eu. Tem um bom conselho, né? Que circula entre os oradores espíritas e mediadores de estudo espírita, que, olha, nunca seja explícito, nunca explicite o seu posicionamento político. Por que tem esse conselho? Só porque as pessoas são arrogantes. Porque se os corações fossem humildes,
Né? A Tânia poderia dizer a sua preferência partidária, a dona Tatiana poderia dizer a dela, a Janaína poderia dizer a dela, e ficaria tudo bem. Mas como as pessoas são arrogantes e querem que o outro pense como elas, aí há uma prudência, um bom senso. Olha, para evitar o mal-estar e o desconforto, não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Mas só porque as pessoas são arrogantes. Isso vale para time de futebol, né? Eu, por exemplo, eu guardo comigo o sofrimento de ser vascaíno, mas só para mim. Eu não conto para ninguém. Por quê? Porque as pessoas vão querer me convencer a ser palmeirense. Não é, Adelmo? Né? As pessoas vão querer que eu seja palmeirense. Né? E eu não vou querer ser. Então, gente, constranger o outro a pensar como a gente é uma atitude de arrogância. O certo é seguir aquele bom conselho de Chico Xavier. Eu aceito o mundo como ele é, mesmo não deixando de ser quem eu sou. Você mantém os seus pontos de vista, muda se quiser, se não quiser, não muda. Só não queira mudar o ponto de vista do outro. A ferro e a fogo, né? Na base da hostilidade, porque isso é arrogância. E aí continua Emmanuel nessa linda mensagem dizendo assim: por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezas, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Olha, na relação com Paulo, Jesus demonstra essa maturidade que é própria de um espírito dessa categoria, né? Porque ele não chega e faz uma acusação, ele se aproxima de Paulo e faz uma pergunta. Ele poderia se aproximar, né? Materializar em espírito e virar para Paulo e dizer assim: Saulo, você me persegue. Não. Ele se aproxima e diz assim: Saulo, por que me persegues? É diferente. Uma coisa é eu chegar para Sueli e falar assim: Sueli, você não gosta de mim. Quer dizer, eu estou chamando ela para um debate sobre isso. Com certeza eu estou indignado porque alguém, eu não admito que exista no mundo alguém que não goste de mim, né? Ou então, eu posso ter atitude prudente, de forma discreta, à parte, longe de outras pessoas, propor um questionamento, falar: Sueli, por que você não gosta de mim? Eu quero saber. Porque às vezes tem um motivo justo. E eu quero aprender com esse motivo, eu quero crescer, eu quero ser melhor. E eu preciso que você me diga se eu te fiz alguma coisa. Por que você não gosta de mim? Não é diferente? No primeiro exemplo, você tem uma pessoa que é arrogante. No segundo exemplo, uma pessoa que é humilde. No primeiro exemplo, a pessoa tem convicção que é melhor. No segundo, ela quer saber se pode ser melhor. Se há um jeito de ser melhor. De que maneira ela pode ser melhor. É diferente. Não é? Ó. Em seguida, o Emmanuel diz assim: com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras.
e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz, para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho, que coisa linda, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Olha, você apaga a sua luz e se aproxima do outro, para que, caso o outro se reconheça carente de um crescimento, de um amadurecimento, ele seja convidado a isso, mas sem barulho e sem constrangimento, sem humilhar ninguém. Se uma virtude minha humilha outra pessoa, essa virtude é uma falsa virtude, uma virtude aparente. A virtude genuína, a virtude verdadeira, nunca causa mal-estar em ninguém. Nunca humilha ninguém. Entendeu? A gente não pode criar um clima junto às pessoas em que a minha suposta superioridade ou pretensa superioridade seja esfregada na cara do outro. Se isso acontecer, essa superioridade ela é suposta, ela é pretensa, ela é falsa. É uma pretensão de superioridade. A virtude genuína ela é discreta, elegante, gentil e bem educada. A cultura, a erudição, uma pessoa erudita, culta, porque gosta de ler, porque procurou os bons livros, porque procurou aprender. Se a erudição for verdadeira, ela vai ser tão discreta que ela vai estar perto de outras pessoas que não são tão cultas, e essas pessoas nem vão perceber isso. Elas vão aprender com este, vão assimilar o conhecimento deste, mas sem perceber que... Né, eu convivi com pessoas que tinham esse talento, que eu aprendi com essas pessoas, mas em momento nenhum eu senti que elas eram melhores do que eu. Tive bons professores, sabe? Pessoas muito, muito cultas, mas que eu estava na companhia delas, e eu fui aprendendo. Anos mais tarde eu falei assim, gente, eu aprendi tanto que aquela pessoa ela era tão culta, mas eu nunca me senti menor perto dela, porque eu era aluno, porque eu era mais jovem. Vocês já conviveram com gente assim? Eu já tive pessoas assim que eu lembro com muito carinho que tinha esse talento. Né? Bom, a gente tem aí a figura do próprio Honório Abreu, que tinha essa característica, né? Era um homem de uma cultura, de uma erudição, assim, extraordinária, né? Mas essa luz pessoal dele, e eu estou falando no campo da cultura, hein? A gente nem vai falar no campo da moral em si, né? Que pessoas como o senhor Honório Abreu tinham as duas potências juntas, né? Outras pessoas são moralmente tão superiores, são discretas. Elas não constrangem, elas não humilham, né? Chico Xavier é o exemplo dos exemplos que a gente tem, assim, debaixo do nosso nariz, né? Mais de perto. E tudo isso remonta à figura de Jesus. Pois bem, lá no livro Momento de Paz, no capítulo 16, tem uma parábola, uma narrativa de Emmanuel. É raro Emmanuel contar uma historinha assim, né? Uma anedota, que se chama Lição em Viagem, que ilustra isso que nós estamos falando aí, da luz própria, né? E o Emmanuel conta o seguinte: um amigo, sempre interessado de que maneira adquiriria humildade,
guiava um automóvel em longa viagem à noite. Então, Emmanuel conta de um espírito que ele conheceu, amigo dele, que quando encarnado, recentemente encarnado, ele estava guiando o automóvel e pensando, como é que eu faço para ser humilde? Eu gostaria de ter essa virtude. Eu gostaria de ser humilde. E aí continua Emmanuel. De certo modo, sentia-se cansado ao notar que os motoristas em sentido contrário não baixavam os faróis, dificultando-lhe a marcha. De súbito, adotou uma atitude que ainda não lhe ocorrera. Então, enquanto ele dirigia e meditava sobre isso, ele percebeu uma coisa legal. Aliás, uma coisa desagradável, perdão. Ele percebeu que o pessoal que vinha no sentido contrário, né, na outra pista da rodovia, vinha com farol alto. Poxa, quem já dirigiu à noite sabe, né? O quanto é desagradável quando alguém joga aquele farol na sua cara, né? E normalmente, bom, eu já fiz isso. Normalmente, para você demonstrar a sua indignação, o seu descontentamento com o mal educado que jogou farol alto na sua cara, o que você faz? Joga farol alto na cara dele também. Não é assim, seu Murilo? É exatamente assim, né? Aí você toma e aumenta o farol. Pois bem, vamos ver a atitude desse sujeito, né? Observando a aproximação de algum carro de imediato, ele baixava o farol do automóvel sob a sua direção. Desde esse instante, viu que todos os motoristas igualmente lhe respondiam com atenção, diminuindo a luz que comandavam. Ele fez o contrário. Ele abaixou, pôs o mínimo, o farol dele. O outro ficava constrangido vendo isso e abaixava também. Olha, você consegue retirar, extrair o melhor do ser humano, do outro ser humano, ao oferecer o melhor de si. Guardem isso. Você consegue extrair o melhor de uma outra pessoa quando oferece para essa outra pessoa o melhor de você mesmo. Isso é humildade. Se o outro é muito pavônico, né? É pavão demais, é muito neon, muito brilho, diminui sua luz. É possível que a simplicidade, que é o contrário da complexidade, né? Quando você deixa de ser complexo, se torna uma pessoa fácil, de temperamento fácil, simples, seja um convite para que o outro também se mostre mais simples. Eu estava lendo uma matéria, né, sobre o Rock in Rio. Tá acontecendo agora o Rock in Rio, né? Aí eu estava vendo uma matéria sobre as exigências de backstage dos artistas internacionais e estrelas do rock and roll, do pop, né? Aí coisas assim, cento e tantas, centenas de toalhas brancas, né? O outro artista exigiu que todos virassem de costas, porque ele não queria ser visto entrando no camarim. O outro exigiu, esse foi o mais inusitado. Ele exigiu 20 refeições. Ele exigiu 20 refeições para que ele pudesse, na hora, escolher uma que ele ia consumir. 20 refeições, mas ele ia consumir uma. Mas ele queria escolher na hora, no olhômetro. Aí teve um outro que exigiu uma água mineral que não existia no Brasil.
E por aí vai, né? E esse ano, em 2022, o Rock in Rio está homenageando o octogenário, né? Está homenageando o Gilberto Gil, com 80 anos de idade. Ele é o homenageado do festival, né? Aí a produtora responsável pelo backstage, pelo camarim, né? Foi perguntar para ele o que ele queria no camarim dele, né? Parece que tem uma banda aí que pediu rosas brancas e vermelhas, essas coisas. Mas perguntaram para o Gilberto Gil, o que o senhor vai querer no camarim? Ele falou, uma água, um café e a mesma refeição que os funcionários estiverem comendo. Certamente, né? Porque se tornou notícia. Isso pôs muitos dos novatos, dos jovens artistas, os mais jovens, para pensar. Tá entendendo? Pôs para meditar, para refletir. Nossa, um artista consagrado, um artista de nome internacional, pediu uma água, um café e a mesma refeição, o mesmo lanche que os funcionários do festival vão comer. E isso, gente, é alguma coisa que serve, inclusive, de lição para o movimento espírita. Os nossos eventos, as nossas atividades doutrinárias do movimento espírita, a gente tem que ter o máximo de simplicidade, sem exigência nenhuma. Então é muito importante que mesmo o movimento espírita, o veterano, olha, sobretudo o veterano, ele possa oferecer para quem vem na retaguarda, para o mais jovem, um exemplo de simplicidade. Volto a repetir, simplicidade é quando você deixa de ser complexo, deixa de ser complicado. O coração humilde é simples e, portanto, é fácil. É fácil lidar com quem é humilde, com quem é simples. Tá bom? E aí acrescenta o Emmanuel. Ele compreendeu, enfim, que o mesmo se verifica nos caminhos da vida. Quem atenua a luz que lhe é própria, encontra sempre a luz de companheiros atentos que lhe facilitam a jornada no cotidiano. Quem atenua a luz que lhe é própria, brilha mais, de uma outra maneira. E agora, para a gente estar, né, reforçando essa questão do acesso ao outro, né, já que eu mencionei dos mais jovens, lá no livro Juntos Venceremos, no capítulo 5, Emmanuel tem uma mensagem curtíssima, uma mensagem de 3 linhas, se chama A Chave da Vida. E aí, antes de ler a mensagem, eu queria refletir com vocês. Às vezes a gente tem um filho, um sobrinho, um neto, um mais jovem, né? Um aluno, duro de coração. Ele tem, né, um ponto de vista endurecido, cristalizado, rígido, sobre um determinado assunto, né? E às vezes o mais velho quer aproximar para orientar, para aconselhar, para apontar caminhos. E o sujeito, ele é refratário. Ele te recusa, sabe? Ele te repudia de todas as formas. E a gente sofre. Não é assim? E a gente sofre, e a gente fala, ai meu Deus, não tem... A gente diz assim, fulano não tem beirada, né? Não tem brecha para entrar ali, né? Como é que eu faço? Essa é a questão. Como é que eu faço para penetrar no coração dele? Para fazer ele enxergar o que eu, com a minha idade, ou com
as oportunidades que eu tive de aprendizado na vida, já consigo enxergar. E aí o Emmanuel, ele manda essa mensagem brilhante. Ele diz assim: queres penetrar nos corações que te parecem trancados? É uma afirmativa. Queres penetrar nos corações que te parecem trancados. Bom, na nossa arrogância também, né? Quando a gente encontra uma porta fechada, a gente quer entrar de qualquer jeito, o nosso ímpeto é meter o pé. E acho curioso o Emmanuel fazer essa primeira observação, porque se tem uma coisa que caracteriza, por exemplo, nossos adolescentes, é o bater a porta do quarto, não é? E se ele tiver chave, então, tranca no quarto. E aí a vontade do pai e da mãe é qual, Tânia? É arrombar, é meter o pé e falar assim: ah, rapazinho, ah, mocinha, quem você pensa que é? A gente até diz assim: na minha casa, enquanto você estiver no meu teto, comendo a minha comida, não é assim, Valdécio? Você não bate, não se tranque em quarto, não. A gente chega a dizer assim. Pois o Emmanuel, ele pega e fala assim: olha, lembra-te de que o teu sorriso é a luz com que lhes bates a porta, mas a humildade é a chave capaz de abri-los. O sorriso é um convite ao diálogo. Já começa por aí. O filho chegou da rua. Se você fechar a cara também, ali já encerrou qualquer possibilidade de diálogo. Primeiro, tenta sorrir. Isso já vai, de certa forma, minar a resistência do outro. Agora, abrir a porta de qualquer coração é ser humilde. Então, quando você for conversar e o outro fala: eu briguei com meu amigo. Você tem duas possibilidades. Você pode dar continuidade à conversa com esse jovem dizendo assim: mas por que você brigou com o fulano? Ele é tão bonzinho, eu gosto tanto dele. É, mas você é difícil mesmo, hein? Ou então, você pode dizer assim: ah, meu filho, ah, minha filha, uma vez eu também briguei com uma amiga, eu briguei com um amigo. Nossa, deixa eu te contar como é que foi esse erro que eu cometi no passado. Estão vendo como mudou? Você teve a humildade de começar o papo falando não do erro dele, mas do seu erro, quando tinha a idade dele. Muda a postura. É Pedro lá no Concílio de Antioquia. Lembra do Concílio de Antioquia? Né? Reúne lá a turma do Tiago, a turma do Paulo, e aí pedem para Pedro tomar uma decisão, ele falar. Ele não começa falando do erro do Paulo, nem começa falando do erro do Tiago, ele começa falando da negação. Ele começa falando do erro dele. Já pensou se o nosso mundo político, né, se os nossos debates políticos, ao invés de fossem os homens públicos apontando os erros uns dos outros, né, começasse com eles dizendo: olha, né, eles dizendo: olha, eu já cometi um erro, ou então, né, quando eu era mais jovem, eu já cometi erros. Seria mais agradável de ver esse povo conversando, né? Mas causa mal-estar na gente ver como eles se acusam. Se você quer penetrar o coração de alguém, seja humilde. A humildade é a chave que vai abrir a porta do coração do outro. Seja o mais jovem, seja o esposo, seja a esposa, seja o funcionário, seja o patrão.
Sou funcionário, né? Fiz uma besteira. Você chega pro patrão assim, patrão, vim aqui porque ninguém viu, mas eu fiz uma coisa errada. E eu queria, né, que o senhor estivesse a par do erro que eu cometi e tomasse a decisão que o senhor quiser tomar. Ou então o contrário. O patrão, já pensou se todo patrão fosse chamar a atenção do funcionário dizendo assim, fulano, olha, quando eu exercia a sua função, ou então, quando eu era mais jovem, eu cometi um erro assim, 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 e não foi legal. O outro se torna mais aberto, o coração do outro se abre. Experimentem fazer isso. Não custa nada tentar, né? Para a gente poder estar avançando, né? Lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 17, em torno da humildade, o Emmanuel comenta a carta de Tiago, né? O primeiro capítulo da carta de Tiago, versículo 17. Ele diz assim, Tiago diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo dom perfeito, toda dádiva, toda virtude, toda qualidade que eu possa revelar. Em primeira instância, é mérito meu. Mas em última instância, é mérito de Deus. Porque sem Deus, a gente não conquista qualidade nenhuma. Aparentemente, é uma conquista minha. Mas no fundo, é mais uma conquista de Deus. Então não tem por que eu me envaidecer com alguma coisa que seria impossível de ser obtida sem a tolerância, a compreensão, o auxílio divino. Essa é a postura dos espíritos superiores em relação a nós. Por que que os meus avalistas reencarnatórios, por que que os meus mentores espirituais são tão pacientes comigo? Não é porque eles têm pena, dó de nós. É porque eles compreendem a própria caminhada. E sabe que alguém adiante, em nome de Deus, os ajudou a chegar onde estão. E que agora é compromisso deles fazer o mesmo conosco. E aí Emmanuel começa comentando essa lição, dizendo assim, afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. A minha própria vida não me pertence. A própria encarnação, o corpo físico, a saúde que eu tenho, ou a doença que eu tenho, vem nas mãos de Deus. Ah, Luiz, mesma doença, e se ela partiu de um erro meu? Mas se Deus quisesse, ele me livraria dela. Se eu vivo, por exemplo, a consequência de um equívoco, é porque Deus consentiu. Então não é uma anulação do livre-arbítrio, não é isso. Então tudo passa por Deus? Sim, tudo passa por Deus. E mesmo aquilo que é aparentemente espontâneo, natural, é por concessão. Aí aquela humildade que eu falei no início, ela se volta para Deus. Eu me torno humilde perante Deus, para com Deus. Quem não consegue ser humilde em relação a Deus, não será humilde em relação ao semelhante, em relação ao próximo.
E ser humilde em relação a Deus é curvar-se à vontade dele, às decisões dele, às diretivas dele. Revolta, gente, rebeldia é arrogância para com Deus. Se alguém é rebelde, né, se revolta com a própria sorte, com a própria existência, com a própria vida, esse alguém assumiu uma postura de arrogância, de prepotência para com Deus. Isso é tão ridículo, né? É um ridículo. É aquele aluno que resolve, né, lá na faculdade, resolve bater boca, teimar com o professor. Tem hora que, eu falo com o professor, tem hora que a gente escuta umas teimosias de aluno, assim, que a gente fala assim, gente, eu vou deixar, porque é um menino. É lógico, tem hora que é o professor que é arrogante, né? Ao contrário também. O aluno tá certo, o professor, do alto da sua cátedra, teima, né? Mas em muitas ocasiões é uma coisa tão absurda que você deixa. Né? Uma coisa tão. Para o professor, aquilo é tão fácil, tão certo, que ele tem uma certa preguiça de discutir com o aluno um determinado assunto. É Deus conosco. Né? Às vezes a gente tem umas teimosias em relação a Deus, que eu brinco, né? É uma brincadeira, lógico, né? Que Deus fica com preguiça de teimar com a gente. E deixa a gente falando sozinho, né? Tem coisa que é tão absurda, algumas posturas nossas na vida são tão absurdas, tão surreais. Eu acho que a espiritualidade fala, não, deixa esse sujeito reclamar sozinho, né? Larga ele de mão e ele cresce com o tempo. Deixa ele conversar com o Senhor Tempo. O Senhor Tempo é mais paciente. Aí o Emmanuel acrescenta sobre isso. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. É o que eu acabei de falar, né? Isso, e nós, em relação aos mais jovens, por exemplo, né? Tem hora que você tem que deixar para lá, porque ele vai mudar, ele vai se transformar, ele vai amadurecer. E os nossos orientadores, nossos instrutores, os veteranos, na nossa vanguarda, né? Pensam a mesma coisa em relação a nós, né? O tempo vai vir, vai passar, e ele vai amadurecer, ele vai se transformar. Acrescenta o Emmanuel. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Arrogância é quando você se petrifica e diz, eu sou assim e não tenho por que mudar. Porque isso que eu sou é algo excelente. É algo ótimo. Isso é arrogância, isso é prepotência. Humildade é, eu já sou assim, mas dá para ser melhor. E Deus vai cuidar para que eu seja melhor do que eu sou. Se não for para ser melhor amanhã, melhor do que eu sou hoje, não vale a pena viver. A vida só vale a pena, a experiência humana no mundo só é compensatória e compensadora se eu admito, aceito, reconheço que amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, dá para ser um ser humano
melhor do que eu fui hoje, do que eu fui ontem, antes de ontem. Por isso que a evolução é um dos fundamentos da doutrina espírita, junto com a reencarnação. Porque a reencarnação e a evolução são conceitos que admitem isso. Só acredita de coração na reencarnação quem admite que ainda é inferior, está aquém a tudo que pode vir a ser. Quem não admite isso, quem acha que já chegou no topo, acredita em reencarnação da boca para fora, não é de coração. Ora, se eu acho que eu estou numa posição excelente, por que eu vou reencarnar? Não é? Não faz sentido ser espírita tendo essa postura arrogante e prepotente perante a vida. O certo é que todo espírita fosse humilde. Porque a reencarnação e a evolução, esses dois conceitos doutrinários, pressupõem o reconhecimento das falhas, deficiências e vícios atuais e o reconhecimento das virtudes e qualidades em potencial que podem ser conquistadas e desenvolvidas. Repito, quem acredita em reencarnação de coração admite a própria incompletude. Eu sou incompleto, eu ainda não estou pronto, eu sou um ser, um coração a ser terminado, a ser completado, a ser aprimorado. Por isso eu preciso reencarnar. 1, 2, 10, 1000 vezes. N vezes. Todo trabalho mediúnico, podem reparar. Os espíritos mais arrogantes, mais cheios de empáfia, que se comunicam, coincide ser aqueles que não admitem a reencarnação. Estão desencarnados e não admitem a reencarnação. Porque para admitir a reencarnação, eles têm que admitir que não estão com essa bola toda. Que ainda precisam voltar e voltar e voltar e voltar e voltar e voltar. Tá bom? Erramos por hoje. Até a semana que vem, então. E a outra, e a outra, e a outra. É? Até terminar esse livro para começar ele de novo.